Olá, Paz do Senhor. Hoje, dia 25, estamos continuando nosso estudo independente do que está acontecendo, né, por aí afora. Estamos lendo Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E como eu repito toda vez, a primeira vez foi a razão de minha chamada missionária. E Deus tem colocado meu coração mudando, minha maneira de viver cada dia mais. A comunhão tem aumentado. O grande propósito que Deus quer é que nossa mente mude para compreendermos qual é a boa vontade, a agradável vontade de Deus. E isso faz com que nessa vez eu estou gravando os vídeos e fazendo comentários, esperando que você também possa ser transformado. Então leia comigo. Nós vamos ler aqui, lembrando que o rodapé aí tem um livro completo, tá? Tem cada vídeo para você acompanhar, você meditar e você participar também. Dia 25, transformado pela aprovação. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa para que todos eles, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que de nossa leitura bíblica. A razão é óbvia. Você se defronta com a circunstância na vida nas 24 horas por dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. João capítulo 16, verso 33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assumem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isso não é coisa estranha, é nem fora do comum que lhe vai acontecer. 1 Pedro capítulo 4, verso 22. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto do que os tem o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmo 34, verso 18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus, é durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Joni Eareckson Tada, tetraplégica e fundadora da associação Joni and Friends, que auxilia deficientes físicos, observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele, mas é somente no sofrer que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão. Gênesis capítulo 39, verso 20 a 22. E Daniel da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versos 16 a 23. Poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedindo os 3 naufrágios de Paulo. 2 Coríntios 11, 25. E evitando que 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Daniel capítulo 31, verso 26. Não, capítulo 3, verso 1 a 26. Mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem. Em decorrência dele, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos-nos que estamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isto, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, e o único que poderíamos salvar-nos, pois é capaz de levantar dos mortos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 9. Você nunca saberá o que Deus... É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema, no sofrimento.
Foi assim que Jesus suportou a dor da cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenha-nos o olhar firme em Jesus, o nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois devia ter. Hebreus capítulo 12, verso 2, parte A. Corre de Boom, que sofreu no campo de concentração nazista, explica o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O enfoque determinará os sentidos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus capítulo 11, verso 26. Paulo suportou as aflições, as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glórias imensuráveis, que durará para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. Se participarmos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada, comparado com a glória que Ele nos dará mais adiante. Romanos capítulo 8, versos 17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegre sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Ele não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas capítulo 6, verso 23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa dos nossos sofrimentos. Jesus fez isso na encarnação, e hoje é seu Espírito que opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendemos que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente, e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago capítulo 1, verso 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, desmantelamos o processo, atravessamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. O inútil que acompanha a negação e a rejeição, quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz-me com que eu me sinta melhor, ou mais do tipo renova-me, use isso para tornar mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecendo nos planos de Deus. Assim estarão presentes no dia do cumprimento de todas as promessas. Hebreus capítulo 10, verso 36. Não desista, cresça. 25º dia. Pensando sobre meus propósitos de vida. Um tema para reflexão.
Existe um propósito por trás de cada adversidade. Um versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Uma pergunta para meditar. Que problemas em minha vida me proporcionou maior crescimento? Uma das coisas interessantes sobre isso, e é até complicado, porque eu já passei por muitas e muitas lutas sobre isso. Saber que Jesus está, que Ele está conosco, e muitas vezes é uma pergunta que todo mundo faz. Uma pergunta que todo mundo faz sempre é: se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Isso é uma resposta muito clara e muito sincera quando se fala que o mal não é porque Deus permite. É porque o homem deseja, o homem busca. Deus não quer que você faça o mal, mas no momento que você faz escolhas, isso acontece. Reações em cima de ações que você produz. E como eu estava falando, as coisas, uma grande oportunidade é quando Deus quer fazer de nós um exemplo. E usar a mentalidade que Deus pode todas as coisas e que isso não vai ocorrer de dificuldade, não. Deus usa as dificuldades para poder transformar. Infelizmente nós aprendemos, isso é uma característica humana, nós aprendemos infelizmente quando estamos sofrendo, assim como o ferro passa pelo calor intenso para ser moldado conforme o que a gente quer. Para a gente ser, quando a gente deseja, a gente aceita Jesus e pede a Deus: Deus, molda-me conforme a tua vontade. Ele começa a trabalhar, e isso vai requerer muitas vezes muitas lutas para que possamos aprender realmente a vontade de Deus. Como diz um ditado do mundo: se você não aprende pelo amor, aprende pela dor. Muitas vezes aprender pelo amor vai limitar com que nós realmente aprendamos com profundidade. É no momento de profundidade que nós abrimos mais nosso coração, nós clamamos mais a Deus, nós declaramos mais o profundo do nosso ser e mais aprendemos. Nas lutas é onde nós aprendemos a ter confiança em Deus e a aprender de Deus que Ele pode e vai provar para Deus e para nós mesmos que se não for Deus, é só Deus e não temos outro caminho, não temos outra escolha, não temos outra linha para alcançar a salvação, a libertação, a bênção e tudo mais. E por isso que às vezes ser provados na tentação permite com que nós cresçamos. Infelizmente tem um ditado no oriental que diz assim: a vida é o maior dos seus mestres, pena que ela mata todos os seus discípulos. Nós temos uma garantia seguinte em cima disso: para o mundo oriental, eles matam, o mundo realmente mata todos os seus discípulos, mas Jesus nos transforma para vivermos a glória e vivemos a bênção dele na glória de Deus. É para isso que ele faz o melhor. Assim como um pai repreende seu filho, repreende a sua criança, para que ele possa ser um homem de bem sucedido, com caráter, com personalidade, de responsabilidade, assim Deus também quer que nós tenhamos um caráter de cristãos, caráter de fé, de firmeza, para que possamos alcançar outras pessoas, alcançar essa bênção. Que você possa ficar aí pensando e meditando sobre isso. O que são as lutas? Eu vou ler novamente o capítulo, a pergunta de hoje. Qual o problema em minha vida que me proporcionou um maior crescimento? Pense nisso. Qual é o maior problema que proporcionou crescimento? Você vai começar a entender que esses problemas, essas lutas que nós enfrentamos muitas vezes, alcançadas por nós, frutos do nosso egoísmo, fruto dos nossos desejos, faz com que Deus utilize isso para que possamos aprender e amar mais a Deus e confiar mais em Deus. Pense nisso. Amanhã iremos voltar com o dia 26, crescendo por meio da tentação. E você possa escrever seu testemunho aí embaixo, nos contar sua história e tudo mais, para que possamos glorificar a Deus. Deus tem falado muito no meu coração, tem mudado minha característica quanto à comunhão e tem aumentado essa comunhão. Isso tem sido muito gostoso, muito presente em minha vida, tem me dado muito forças em momentos muito difíceis. Mas eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus não deixou faltar nada e Deus vai me dar a bênção na hora certa. Mas eu vou aprender, eu quero aprender, e Deus
porque eu sei que isso vai ser utilizado amanhã depois para poder explicar a outras pessoas, discipular outras pessoas para o projeto que Deus tem na minha vida. Então pense dessa forma, Deus tem um projeto muito grande na tua vida e Deus quer te abençoar mais, preparando, capacitando para ser bênção na vida de outros. Que Deus te abençoe até o dia de amanhã, rapaz do Senhor.